Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, eu sou Rosana de Oliveira Silva, geriatra, convidada do programa Bem Viver. Eu vim falar com você a respeito do isolamento social durante a pandemia do coronavírus. O programa Bem Viver está em novo formato neste período de pandemia e hoje vamos falar sobre o isolamento social na terceira idade. É importante isolar o isolamento social para a gente manter a distância das pessoas que estão contaminadas com o vírus, que são assintomáticas. O idoso é muito vulnerável devido ao próprio envelhecimento, que traz uma vulnerabilidade maior do sistema imunológico. Por isso que é importante mantermos esse isolamento social enquanto durar o período de quarentena e a pandemia. Os idosos, a grande maioria, são portadores de doenças crônicas. Os cuidados com essas doenças pré-existentes devem ser os mesmos. O doente crônico ele não deve parar ou interromper os tratamentos que estão fazendo. Se caso esse idoso tem um contato com seu médico e tiver alguma alteração de efeito colateral de algum medicamento que ele já usa, entre em contato com seu médico e procurar orientação. Mas o cuidado deve ser o mesmo, os horários, manter rigidamente os horários de medicação e os cuidados com alimentação e com atividades. A vacinação contra a gripe é muito importante. Nós já temos a vacinação do influenza, do vírus influenza, que anualmente ela é renovada. Por que ela é renovada anualmente? É porque o vírus ele sofre mutações e precisa ser renovado mundialmente. Então essas vacinas são renovadas anualmente por causa disso e também um idoso vacinado, ele protege a sua família contra o vírus, porque existe um que a gente chama de efeito de gado, né? É um efeito que as pessoas vacinadas transmitem a imunidade para os outros próximos. Mas isso a gente consegue uma vacinação, quanto maior o número de pessoas vacinadas, mais pessoas são protegidas. Então a gente tem uma eficácia da vacina, se a gente conseguir de 80% a 90% das pessoas vacinadas, a gente tem uma vacinação completa da população, próximo de 100%. Um portador assintomático do coronavírus pode transmitir a doença, sim. Isso depende muito do grau de imunidade da pessoa. Pessoas jovens e pessoas com boa saúde, ela pode ser portadora do vírus e contaminar outras pessoas, mesmo não tendo sintoma nenhum. Apesar que os sintomas característicos dos resfriados, das gripes, são tosse, espirros, mal-estar e febre. Idosos que residem com criança, principalmente os avós, eles devem ter os seguintes cuidados: evitar beijos, abraços, afagos, compartilhar talheres, travesseiros, peças íntimas, tipo guardanapo, né? E se alguém da casa estiver gripado, procurar ficar isolado mais no quarto. Quando sair do ambiente comum a todos, usar uma máscara e evitar tocar em objetos, ou tocar em mesa, tocar em televisão, na poltrona. E esses cuidados para evitar o contágio da pessoa que tem uma virose comum, mas não sabe que se tem o vírus coronavírus. Existe atualmente um excesso de informações veiculadas na mídia, tanto na mídia televisiva, como do rádio, como internet. Nós temos que saber filtrar o que a gente vai assimilar disso.
Eu aconselho a vocês, né, a não se preocupar com as questões de tratamento, com as questões epidemiológicas, porque assim, mesmo a gente que é profissional de saúde, isso todo dia está mudando para a gente, tá? Evitar pegar essas notícias e ficar ansioso, porque a pessoa que já tem medo de adoecer, tem medo do adoecimento, ela vai se sentir mais fragilizada e vai entrar na síndrome do pânico, que hoje em dia é muito comum, a gente está vivendo um mundo de estresse, né? Então o medo faz com que a gente adoeça. Então uma pessoa que já é cardíaca começa a entrar em pânico, o coração dela pode acelerar, isso trazer consequências para ela. Então é preferível a pessoa que não dá conta de assimilar bem e com tranquilidade essas notícias, não assistir. Vai para outro canal, vai assistir esporte, alguma coisa que gravou, vai pegar também um álbum de família, vai fazer outras coisas que não seja ficar focado só nessa notícia, porque as notícias dadas incessantemente, isso causa uma comoção muito grande e causa um estresse que às vezes a pessoa não está preparada para enfrentar. Durante esse período, onde nós sofremos um isolamento social, que é um isolamento que a gente pode abranger de outras formas, nós temos vários modelos, vários tipos de idosos na nossa comunidade. Já tem muitas pessoas que já sofrem esse isolamento. Então agora, para o idoso, esse isolamento social já não é tanta novidade. Tem muita gente isolada da família, que a família não procura. Tem muita gente nos asilos que a família não procura. Tá? Isolamento emocional e afetivo. Nesse momento, o idoso que mora sozinho, que tem um parente que mora em outra cidade, é hora de estreitar os laços familiares, mesmo que seja à distância, porque o amor não deixa de existir na distância, né? O cuidado diário das pessoas, eles devem continuar. A aproximação aqui não é física, é uma aproximação emocional e afetiva. Isso é muito importante para a pessoa se sentir cuidada. Atualmente, existe muita polêmica em relação ao uso ou não de máscaras. A última recomendação do Ministério da Saúde é que os leigos, as pessoas, a população em geral, utilize máscaras domésticas. É importante o uso dessas máscaras quando vocês saírem em lugares que têm aglomerado de pessoas, supermercados, filas de banco, filas de lotérica. E é importante as recomendações em relação ao uso dessas máscaras. Já tem pessoas fazendo essas máscaras, fabricando, e a recomendação é o seguinte, que a máscara deve ser feita de tecido duplo. Essa máscara deve ter elástico em torno das orelhas, deve ser bem ajustada, tá? E o tempo de duração dessa máscara ela deve ser em torno de 2 horas. Então, se você tem que ir à rua e vai ficar mais do que 2 horas, coloca uma outra máscara dentro da bolsa, dentro de um saco plástico, para levar e colocar de novo. E essa máscara que você tirou, você traz para casa, lave com água e sabão, deixe de molho por 10 minutos na água sanitária, depois enxague bem, passe com ferro quente e coloque dentro de um saco plástico para ser reutilizada novamente. Uma outra orientação em relação à máscara, evite colocar as mãos na máscara depois que você colocou. Então, por isso que a máscara tem que ficar bem adaptada. O uso inadequado da máscara pode levar à contaminação, porque se você, numa fila de supermercado, colocou a mão no caixa e depois, logo em seguida, colocou a mão na máscara para acertar essa máscara no nariz, já tem um risco de contaminação se você não usou um álcool gel. E o indicado é que você saiu na rua, leve com você um álcool gel para você limpar as mãos. Mas dentro de casa, o melhor é você lavar com água e sabão, que é muito mais eficiente e eficaz para evitar a contaminação do vírus. Agora nós vamos para um rápido intervalo, logo em seguida voltaremos ao assunto da pandemia e o isolamento social. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
Estamos de volta para falar sobre isolamento social durante a pandemia do coronavírus. Os supermercados estão oferecendo compras online. Para quem tem a opção de fazer compras online, é o melhor. Outra forma de você não ter que sair para ir para o supermercado é utilizar um vizinho. Aqui em Ouro Preto nós temos muitos meninos de república que estão se oferecendo para fazer compras. Nós temos os fast food. E só avisar para vocês, ter o cuidado quando essas compras chegarem, elas serem, as embalagens serem esterilizadas, limpadas. Vocês podem passar um pano com um álcool comum, álcool 70, nas embalagens para depois guardar. As verduras e legumes devem ser higienizadas antes de ser guardadas na geladeira. Então, dê preferência para fazer as compras online ou por pedido por telefone, que os supermercados também disponibilizam esse tipo de atendimento. Então, evite também os horários de aglomeração no supermercado. No início do mês, é o início que todo mundo sai para fazer compra. É o início que as pessoas recebem o pagamento e vão fazer compra. Evitem todo mundo um horário só. Ligue para o supermercado e vê qual que é o horário melhor para você ir. Alguns supermercados disponibilizam os primeiros horários da manhã. Então, isso é a dica para vocês. Em relação o que fazer com o nosso tempo? O que podemos fazer? O que o idoso pode fazer com o tempo? O idoso que fazia caminhada matinal, o idoso que ia para o grupo de ginástica, o idoso que saía para a praça para conversar com os amigos. Nesse tempo de coronavírus, o que podemos fazer? O idoso que tem um quintal, ele pode continuar fazendo pequenas caminhadas dentro do seu quintal. Se mesmo que seja uma varanda, um terraço, ele faça caminhadas ali, 10, 15 minutos, depois mais tarde faz de novo. Existe hoje em dia, no Instagram, no WhatsApp, grupos ensinando alongamentos. O idoso pode continuar fazendo esses alongamentos. Isso em relação à atividade física. Em relação à atividade intelectual, o que o idoso pode fazer? O idoso que gosta de uma palavra cruzada, fazer uma palavra cruzada. Tem aqueles desenhos que você pode colorir para passar o tempo. Tem as pessoas que gostam de fazer artesanato, manter isso. As pessoas que gostam de cuidar da planta, está na hora de pegar os vasinhos, pegar as mudas, revitalizar a sua horta, revitalizar seus vasos. Tem muita coisa para se fazer dentro de casa. Fazer leituras agradáveis, pessoas religiosas que gostam de estudo bíblico, continuar fazendo estudo bíblico, pessoas que gostam de WhatsApp, continuar conversando no WhatsApp, evitar as notícias sensacionalistas para não trazer ansiedade e angústia. Então, assim, muita coisa para a gente fazer durante esse tempo de isolamento. Agora, evitar a ociosidade mental, ocupar a sua mente com coisas boas, com coisas positivas. Em relação aos cuidados de higiene na prevenção do contágio de viroses ou de qualquer outras doenças, é muito importante que a gente mantenha um hábito saudável de higiene. Normalmente, a gente usa o sabão e água. Você sabendo higienizar bem as mãos, você pode dispensar o uso de álcool. O álcool 70 é para limpar superfícies ou então para quando você estiver na rua e não tiver disponível água e sabão para lavar as mãos. Mas o mais importante é uma boa higienização da mão. E a gente deve manter esse cuidado mesmo não estando na rua, dentro de casa, saiu de um banheiro, tocou numa maçaneta, sempre lavar a mão com água e sabão. Isso é primordial para se manter afastado de várias doenças. Independente da pandemia, a gente deve manter esses hábitos de higiene. Então, são coisas que a gente tem que assimilar no nosso dia a dia. A gente acorda pela manhã, a gente não escova os dentes, A gente tem que assimilar essa higiene. Saiu para a rua, voltou para casa, lave as mãos com água e sabão. O tempo que você vai despender para lavar a mão, isso não existe assim, 15, 20, 30 segundos. Você tem que pegar toda a mão, frente, verso. Se saiu na rua, lava até os cotovelos, porque às vezes você encostou em algum lugar. Mas é um hábito que a gente tem que manter para o resto da nossa vida. E eu espero que após passar essa pandemia, nossos hábitos e atitudes eles sejam melhorados. Durante os períodos de inverno e de outono, onde as viroses são mais frequentes,
Existe a recomendação de ingerir mais líquidos. Normalmente o idoso não sente sede. E a sede é uma coisa aprendida, a gente aprende a ter sede. E a gente deve usar os líquidos, principalmente a água, que a água é o elemento mais essencial da nossa vida. Então, assim, durante um período de resfriados, de gripe, a gente deve ingerir muita água. Tá? A água é importante para hidratação, é importante para a eliminação de substâncias tóxicas. Então, você que não tem costume de beber água, vai uma dica. Comece ingerindo 50 ml de água a cada meia hora. Você vai aprender a ter sede. Hábito a gente adquire e a gente repete. À medida que você vai repetindo o hábito, aquilo vira costume. E você vai aprender a ter sede e vai ver que a sede é saudável. Ingerir água é primordial. Em relação a dicas, acho que já foram faladas várias dicas aqui em relação ao tratamento das doenças crônicas, a mudança de hábitos. Mas eu queria falar para a sociedade como um todo. Este momento é um momento para a gente repensar e para a gente vivenciar muitas coisas. O isolamento. O que é isolamento? A ideia de isolamento dá para a gente. Nós temos uma sociedade que envelheceu muito rápido, em relação ao mundo antigo, à Europa. Nosso envelhecimento é recente. Nós não temos políticas públicas voltadas para o envelhecimento. Quando se fala de vulnerabilidade, a gente fala da vulnerabilidade biológica para o idoso. Nós temos que pensar que nós temos uma categoria de idosos que tem resiliência, que estão preparados para enfrentar esse isolamento. São idosos que estão contribuindo, fazendo a sua parte, ficando em casa, evitando o contato com outras pessoas. E esses idosos que têm essa resiliência já passaram por muitas coisas, muitas perdas. Imagina você, uma pessoa de 80 anos, o que ela já perdeu? Ela já perdeu o pai, já perdeu a mãe, já perdeu o filho. Então, é uma pessoa que tem resiliência para enfrentar isso. Então, a fragilidade do idoso, ela se torna biológica, mas tem idoso emocionalmente capaz de ensinar muita coisa para a gente. Então, a gente tem que pensar que a terceira idade não é uma doença, que a terceira idade é uma realidade nossa, que nós hoje seremos os idosos de amanhã. Então, nós temos que pensar em políticas públicas, nós temos que pensar em políticas sociais para integrar o idoso cada vez mais na sociedade. Nós temos idosos ativos, trabalhando ainda, mesmo aposentado. Nós temos idosos participando de decisões nesse país, para não falar da política, que nossos políticos quase todos são idosos. Por que então a gente vem marginalizar os idosos que têm diferença? Nós temos idosos que optaram por não ter família, idosos que optaram a viver sozinhos. Esses idosos já vivem isolamento. Então são pessoas que talvez os jovens tenham que aprender com eles, porque eles vivem isolamento social e vivem isolamento afetivo. Os idosos que superam esse isolamento, eles estão aí bem. Estão aí para ensinar para a gente que as perdas, elas ocorrem, mas eles superam, no dia a dia e continuam vivendo, continuam amando, continuam produzindo. São pessoas para a gente aproximar deles e aprender com eles. Por que em países orientais os idosos são respeitados? Porque existe uma cultura de valorização do idoso. Então vamos valorizar nossos idosos, nós seremos esses idosos no futuro. Se Deus quiser, todos estaremos aqui depois dessa pandemia, saudáveis e com novos hábitos e novos pensamentos, Cuidar da saúde, vacinar, apesar de tudo, continuar vivendo e continuar sendo feliz. E vamos chegar no final do programa, e eu agradeço muito o convite do Dr. Sérgio Afonso, e até a próxima. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.